Sejam todos muito bem-vindos ao Conversa de Mercado. Eu sou Nádia Bento, diretora de Portfólio Life Science, e com muito prazer recebo vocês hoje para um bate-papo incrível. Vamos falar de ciência, beleza e representatividade, não só com uma empresa das maiores do nosso país, mas com grandes convidados, que vão grandes nomes de peso para falar sobre esse assunto aqui com a gente hoje. De empresa, eu estou falando da Natura, que tem investido em pesquisas pioneiras para entender a fundo diversidade da pele brasileira. E a gente vai construir muito esse tema no bate-papo de hoje. Bom, achados importantes aqui de pele negra, trans e diferentes faixas etárias. E esses dois gigantes que eu tenho o prazer de receber aqui hoje são os queridos Silas Arandas, que é o gerente de P&D e Inovação da Natura, e a Caroline Costa, pesquisadora de eficácia clínica e instrumental na Natura. Olha, tapete vermelho para vocês, que honra! Obrigada por estarem aqui, viu? Imagina, Nádia, é sempre um prazer estar aqui reunido com vocês. É sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta, compartilhar aquilo que a gente faz e aquilo que a gente acredita. Muito obrigado pela oportunidade, Nádia. Obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando de uma temática que tem muito propósito para mim, não só profissionalmente, mas na minha vida. E vai ser um bate-papo muito legal. Ai, com certeza. Bacana. Gente, eu tô animadíssima. O que eu mais tenho aqui é pergunta. E olha, eu já vou começar. Bom, a gente fala muito da Natura e como é que vocês vêm construindo. E eu quero ouvir de vocês, né? Como é que está sendo a construção dessa abordagem científica voltada para a diversidade de peles no Brasil? Nossa, eu vou começar e depois a Carol pode contar um pouco da perspectiva dela. Mas eu falo que falar em diversidade dentro da ciência para a Natura é algo de falar do seu DNA, né? A Natura, ela tem dentro da sua construção, né, de marca e construção como assinatura, um olhar de amplitude, de pluralidade. E isso está no seu DNA de criação, né? Quando a gente fala de uma empresa que produz ciência, que produz cosméticos com propósito, de fato, a ciência que produz lá dentro de uma rotina do nosso dia a dia é essa ciência com um olhar contemplativo, plural, generoso. E, obviamente, no nosso dia a dia, né, Carol? Acho que a gente tem, na nossa prática diária, aí, quase que automático, se as pessoas não trazem algo como um convite, como um questionamento, como uma pergunta, eu vou dizer que é algo natural, quase que muito difícil vou trazer isso como uma pauta, porque já está num lugar de naturalidade, né? Então, acho que a nossa ciência, dentro dessa perspectiva de diversidade, é algo como assinatura. A nossa produção, né, o nosso fluxo de desenvolvimento e de inovação em produtos, a nossa cadeia já tem isso como uma assinatura. E a ciência que a gente produz no nosso dia a dia também vem com essa assinatura, né, Carol? Com certeza, sim. Complementando também a sua fala, nós vivenciamos hoje a escuta, praticamos a escuta ativa. É o entender as necessidades, é conversar. Nós temos uma pesquisa com mais de 1.000 mulheres negras para falar dos hábitos de cuidado, do que é beleza, entender. Então, hoje é muito importante para a Natura fazer ciência com a escuta ativa, uma ciência inclusiva, uma ciência contemplativa. Muito legal. E temos vários pilares, né? Quando a gente, né, pega essa linha condutora de temática, a gente pode até começar a elencar algumas perspectivas importantes sobre pluralidade, né, e diversidade. Então, temos frentes importantes sobre etnia, sobre gênero, sobre etária, enfim. Então, a gente consegue até trazer alguns cases associados a essas macrotemáticas.
sei lá, e vocês estavam comentando de estudos, e acho que até nesses pilares, eu sei que vocês desenvolvem muitos estudos, não só para pele negra, trans, pele senil. E aí eu queria que vocês contassem pra gente quais são os dados que surpreenderam vocês, talvez os mais recentes, não sei. Podemos, né, Carol? Podemos. Você começa. Começo. Perfeito. Vamos falar sobre pele negra. Nós temos achados interessantes, tanto de derme como epiderme. Mas aqui eu posso destacar algo que surpreendeu nos dados, é o nosso olhar que existe a diversidade na diversidade. O que é que isso significa? A pele negra, ela contempla duas tonalidades de pele, né? Que é a pele parda e a pele preta. E na literatura, nós não encontramos dados e artigos que classifiquem, que caracterize essa pele. Então, é tudo muito generalista. Então, nosso objetivo foi aprofundar, foi emergir. Então, vamos falar da pele negra seca. Então, nós desbravamos essa pele, nós identificamos que essa pele tem algumas particularidades, como barreira, por exemplo, é uma pele que apresenta uma barreira menos coesa, é uma pele que ela vai descamar com mais facilidade. E por que ela vai descamar com mais facilidade? Aí é o momento que se aprofunda ainda mais. Nós utilizamos a microscopia confocal para entender essa epiderme, entender esse extrato córneo. E verificamos que é uma pele que ela apresenta mais camadas, ela é uma pele mais espessa e por isso ela descama mais. Por isso ela apresenta um acinzentamento que é algo tão evidente nessa pele que incomoda. E aí não falamos só de fisiologia, nós falamos de autoestima, nós falamos de cuidado, porque é algo que se incomoda não só mulheres como homens também. Então são dados interessantes para a derme também, com o envelhecimento da pele. É uma pele que de fato é mais resiliente. Ela envelhece melhor, suas células envelhecem melhor. Então, são dados que colocam a ciência, colocam a natureza em outro nível de entendimento fisiológico dessa pele. Carol, e aí eu queria que você aprofundasse um pouco mais, falando especialmente da pele negra seca. Quais foram os principais incômodos que de relatos ou que vocês descobriram nessa pesquisa? Então, a pele negra, o principal incômodo da pele corporal, vale a pena destacar, é de fato esse acinzentamento, porque hoje nós temos no mercado diversos produtos que promovem hidratação para a pele, mas que muitas vezes deixa de atender. Sabe, deixa de atender essa dor porque você vai hidratar aquela pele, mas ao final do dia você vai perceber que ela ainda acinzenta, que ela ainda apresenta esse ressecamento. E justamente por este motivo, por ser uma pele que necessita de mais ceramidas, necessita de mais lipídios, então nós precisamos desenvolver produtos que atendam essas necessidades. Então não é só uma hidratação, não é só uma nutrição básica, nós precisamos de mais profundidade. Então o acinzentamento hoje é uma queixa clínica muito recorrente. Para além da mancha também, as hiperpigmentações, temos um ponto também de textura da pele, né, de queixa de textura nas peles mais senis. Então são esses principais pontos. A acne também foi algo que observamos no estudo, a questão do pH. A pele negra ela tem uma pele mais alcalina. E aí nós falamos de microbiota, nós temos ali uma alteração na microbiota que pode, né, promover uma tendência à acne, tanto na facial quanto no corporal. Então essas são as principais queixas assim, da pele negra. Legal. E, gente, na prática, qual que é a expressão do colorismo na ciência da pele? Nossa, temática linda essa, né? Essa é uma temática assim, muito importante, que faz muito sentido para a ciência, apesar de ter um contexto mais social. O colorismo ele vai se expressar no modo de interpretar os dados, no modo de personalizar painéis, no sentido de entender que a pele brasileira ela é muito diversa. Nos nossos estudos observamos, por exemplo, que a pele parda ela é a pele que contempla a diversidade brasileira, né, que é essa miscigenação. Então, assim, quando falamos de pele parda, nós falamos de pluralidade, de Brasil, mas é importante identificar que a pele negra, ela vai ser composta da parda e da preta, que é a pele retinta, que é uma pele que é mais negligenciada pela ciência e não só pela sociedade. Então, hoje, quando você
imerge na literatura científica, você tem dificuldade de encontrar dados sobre essa pele retinta. Então, equipamentos instrumentais também apresentam esse desafio de entender essa pele, de caracterizar, de avaliar essa pele. Nós fizemos um estudo com a microscopia confocal, que é um estudo inédito na literatura com a pele retinta, e nós encontramos dados super relevantes para a derme. Então, eu acho que o colorismo ele vai se expressar no sentido de incluir essas peles que foram negligenciadas por muitos anos e que agora são vistas e aprofundadas na ciência. Tem um ponto, Nádia, que é um olhar muito legítimo, em que a frase que a Carol falou anteriormente sobre existe diversidade na diversidade é o que legitima, de fato, essa sua pergunta e a resposta que a Carol acabou de trazer aqui, né? A gente conseguir reconhecer que a pele brasileira é a maior expressão da miscigenação do mundo, abre avenidas que nunca foram vistas, né? E traz, acho que à tona, talvez um reconhecimento do quanto estamos distantes de um conhecimento muito necessário para a construção de produtos que de fato possam atender a essas especificidades dessa multiplicidade de diversidade. Então, acho que esse estudo ele trouxe um primeiro passo, mas ele também legitima acho que um reconhecimento científico de que ainda a gente precisa caminhar por lacunas importantes para, acho que conseguir identificar novos achados dentro destes achados que vão dar origem a outras vertentes do reconhecimento dessa pele diversa. Então é como um desbravar e o conhecer de uma nova ilha. Você vai bordeando essa ilha e vai reconhecendo paisagens que antes você não via, por uma questão de restrição mesmo de olhar. A partir de agora, quando você dá um passo, outro passo, você vai abrindo o seu leque e você vai reconhecendo a ignorância dentro desta temática. Então, acho que tem um lugar importante, sim, de navegação em que reconhecemos que estamos muito à frente, quando falamos na ciência que é construída de diversidade, mas também reconhecendo a imensidão do desconhecido que também estamos navegando agora neste oceano, Com certeza, a impressão que eu tenho é que os movimentos vão se expandindo, como tudo se expande, o mundo tem esse formato expansivo. Então, chegamos a falar da pele negra, chegamos a falar da pele senil, chegamos a falar da pele trans, mas quais são as matizes, quais são essas camadas, quais são esses tons? Não existe um único tom da pele negra, tem vários, quais são eles, quais são essas necessidades, de quem são essas pessoas. Eu acho que é aí que a gente chega também eu acho que é numa relação muito mais humana, respeitosa, sinérgica, e é muito gostoso ver esses reconhecimentos, essa diversidade, essa expansão e esse aprofundamento, porque a gente somos nós, não há um padrão. Eu fico apaixonada, olha, o pessoal depois aqui, eu acho lindo de ver esse movimento de expansão. Eu acho que é muito essa sensação, É verdade, é bem legítimo isso, Ná. E só para você ter ideia, hoje, a gente, na literatura científica, nós não temos uma classificação contemplativa desse olhar diverso. Olha que déficit de séculos sobre um conhecimento, não é? E quanto já caminhamos dentro de múltiplas vertentes da ciência básica que está olhando com profundidade uma proteína há milênios. E quando a gente fala daquilo que é tátil, daquilo que é próximo, desse reconhecimento e identificação, ainda temos um gap milenar, no conhecimento. Então, acho que esse lugar de reconhecimento é muito bonito e é muito encantador. É fundamental. É fundamental. Vale destacar também essa questão do colorismo até para os cientistas que estão chegando e que estão se aprofundando na temática, que a importância de você entender essa diversidade brasileira. Porque, por exemplo, a pele parda, ela é uma pele que transita muito entre os fototipos extremos, os mais claros e os mais escuros. Então, só ela é uma infinidade de possibilidades. Então, é preciso entender que você precisa aprofundar a pele parda, mas colocando um olhar sobre a pele
pigmentada, a pele retinta. Então é preciso contemplar os diversos fototipos, porque em muitos estudos você encontra peles negras, mas quando você vai aprofundar e olhar com mais cuidado, são peles pardas. E aí você não contempla essas peles retintas. Essas peles acabam sendo excluídas. E são peles que, de fato, apresentam suas diferenças e suas peculiaridades, que precisam ser tratadas. Carol, e que dica você daria para alguém aqui que está formulando um produto para pele negra? Nossa, pergunta fantástica. De 1 milhão, né? Pergunta 1 milhão chegando. Então, a minha dica é uma dica simples. A minha dica é: coloque diversidade e representatividade dentro da sua fórmula. Escute, coloque diversidade, pluralidade na sua bancada. Tenham pessoas negras formulando com você. Escute essas pessoas, entenda as reais necessidades, as reais dores. Vai além do marketing. Você precisa entregar performance, você precisa entregar valor e você precisa entregar cuidado. É uma pele que requer esse cuidado. É uma pele resiliente, mas que requer atenção e cuidado. Essa é a minha dica. Muito legal, Carol. Acho que você traz um olhar até mais amplo. Porque do ponto de vista, quando um formulador escuta a pergunta da Nádia e fala: que dica você dá para formular um produto para essa pele? Acho que o time técnico deve estar com um bloquinho ali esperando. Ela vai falar o ingrediente, o ingrediente-chave para... E, de fato, começa a proposição do desenvolvimento de um produto destinado ao público exato, começa no antes. Começa no reconhecer de quem é que vai lá para frente daquela bancada, para a pessoa conseguir identificar a importância da temática. E com certeza ela vai ter o cuidado de escolher a melhor matéria-prima, os melhores mecanismos, as melhores formas de atuação para aquela resposta que você precisa para aquela especificidade de pele. Obviamente, e daí indo mais para essa perspectiva técnica, que algumas pessoas podem ter ficado com a curiosidade, O que eu vou olhar de ingrediente ou de classes de ingredientes? O segredo é barreira, Carol? Acho que quando você trabalha com ingredientes ativos ou sistemas de formulação estruturantes que olham para aquela reposição da camada lamelar, que olham para aquela reposição dos fatores naturais de hidratação, que aumentam a coesão celular, ali é uma chave do sucesso, tá? Então, ali também pode ser caminhos interessantes. Mas nada disso fará sentido e propósito se de fato a pessoa não conseguir ter uma autoidentificação com aquele target, aquele objetivo de bancada. Então, esse lugar de ter uma pessoa com lugar de fala, trazendo este cuidado na seleção e no desenvolvimento, de fato, é uma chave do sucesso. Bem lembrado. Maravilhoso, com certeza. Mas e como é que, na visão de vocês, vamos lá, avançando um pouquinho, como é que a derme e o envelhecimento, como é que eles se comportam nesses diferentes fototipos? E agora? Quando a gente vive dentro dessa diversidade brasileira, e a gente é talvez privilegiado de estar num cenário contemplativo dessa diversidade, onde a gente tem estados em que nós temos preponderantemente peles negras, outros não, fototipo 1, peles com pouca melanina. A gente consegue trazer um olhar bastante preciso, Carol? Muito difícil a gente ver uma pele com muita melanina, a pele negra com pouca firmeza, com pouca elasticidade, Essa biologia, ela é muito generosa, Carol, com essa tipologia cutânea, A pele negra, ela tem propriedades de resiliência. A Carol fala muito isso, Existe uma resiliência biológica da pele negra. Carol, fala o que é essa resiliência. Vamos falar dessa resiliência. É uma resiliência cronofisiológica no sentido de ter, sim,
um depósito de colágeno maior nessa derme. Ela é uma pele que apresenta uma elasticidade significativamente maior que a pele branca, mas aqui o ponto é, falar que ela é uma pele resiliente não quer dizer que ela deve ser uma pele invisibilizada, porque essa resiliência da firmeza, da elasticidade, ela é positiva, mas nós também temos um olhar de manchas, por exemplo. Então, assim, quando falamos em envelhecimento da pele negra, nosso enfoque pode estar no olhar sobre manchas, sobre textura. Então, assim, vamos falar de uniformização do tom para essa pele, vamos avaliar essa textura com mais cuidado, mas, de fato, ela é uma pele que ela resiste mais ao tempo. Mas aí também observamos que essa resiliência, quando falamos em manchas, por exemplo, axilar, é uma pele que resiste a esse tratamento também. Então, aqui nós temos que ter um olhar ao analisar, ao formular produtos, por exemplo, para esse tratamento, é o entendimento de que é uma pele que necessita de mais tempo para apresentar resultados, justamente devido a essa resiliência. Então, são muitas camadas a se analisar. Profundo. E eu sei que vocês também fizeram um grande estudo com relação à pele transgênero no Brasil. E aí, talvez, Silas, eu começo até com você. Conta um pouco pra gente dos principais aí, talvez, achados, descobertas que esse estudo trouxe para vocês. Foi muito legal, trabalhar com o público trans, eu acho que teve um lugar de reconhecimento também de pontos importantes sobre a perspectiva antropológica, de entender o contexto onde o público convive. Qual é esse contexto em que essa população está habitada, contextualizada? E tem, obviamente, a desconstrução daquilo que era óbvio. Porque as pessoas associam já a implementação hormonal, o hormônio masculino, eu estou fazendo uma suplementação ali, de hormônio masculino. A minha expectativa é que essa pele se transforme no ápice da oleosidade. E a pessoa que está tendo uma condição de intervenção de hormônio feminino, essa oleosidade seja reduzida. Quando a gente estuda, a gente coloca isso em metodologias objetivas que fogem dessa subjetividade, o que estava esperado não acontece. A gente tem níveis iguais de oleosidade, níveis iguais de hidratação, uma barreira que também precisa de ambos os cuidados. Então a gente sai fora de uma lógica de normalidade e a gente começa a ter um cenário novo, tá? Então, acho que os nossos estudos também trazem para a literatura achados novos que fogem dessa condição do óbvio, Aquilo que eu estou esperando. Nossa, um público que tem uma intervenção hormonal, de esteroides, vai ter um boom de oleosidade. De fato, tem um incremento, mas não é tão alto quanto a comunidade científica acreditava. Olha só, interessante. O nosso bate-papo aqui, a gente está falando muito de valorização de cada pele, a sua história e muito da nossa cultura, Como é que isso apoia, ajuda vocês na inovação científica? Nossa, acho que essa pergunta, ela é novamente, não tem como a gente inovar se a gente não olha para isso. Isso é a receita básica. Se você não tem isso muito bem estabelecido e legitimado dentro da sua construção de um DNA de P&D, você não consegue evoluir na ciência. Eu acho que essa é uma premissa, uma receita elementar, sine qua non, assim. É uma relação direta. Sem isso, eu não consigo evoluir. Eu acho que para mim, uma resposta direta é totalmente dependente. E complementando-se também, falar um pouco que a ciência ela deve ser feita de pessoas e para pessoas. E nós temos uma riqueza imensa no Brasil. Então, assim, eu sou uma pessoa que vem da região do Nordeste, da Bahia, e a Bahia é esse lugar, de muita pluralidade. Então, é colocar um pouco de você dentro do P&D, é colocar um pouco da sua história, da sua cultura, é você levar o seu conhecimento, as suas vivências. Isso também é fazer P&D, isso também é formular, isso também deve ser levado para a bancada, e isso faz toda a diferença. E a Natura é muito feita disso, sabe?
E existe um compromisso grande, Natura, não só nesse momento, mas que isso seja contínuo, correto? É verdade, é verdade. Não tem como a gente pensar num futuro ou num presente se isso não tiver no emblema, não tiver no DNA das pessoas que estão construindo essa inovação, né? Acho que é elementar. Gente, que maravilhoso ter vocês aqui e num momento tão especial. Me perguntaram, Nádia, o que seria o tema da FCE desse ano? E diversidade, a palavra que vinha na minha cabeça, dessa necessidade, desse olhar, de entrar em camadas. E aí vem esse convite lindo que eu fiz para vocês e que alegria que vocês aceitaram para a gente poder entrar dentro da indústria, dentro das peles, de tantos estudos maravilhosos. Eu sinto falta de aprofundar ainda mais, a gente tem um tempo curto, mas obrigada por vocês terem vindo até aqui, Carol, Silas, prazer imenso ter recebido vocês. Isso aqui é portas abertas, isso aqui é a casa de vocês. Obrigada novamente. Nádia, a gente que agradece, agradeço em nome da Natura, em nome de, como cientista, um profissional do segmento que acredita, né, desse propósito de evolução, diversidade. Agradeço muito pela puxada dentro da temática. Acho que ela é uma temática que precisa ter muita intencionalidade, né? A gente precisa ter espaços seguros, importantes, espaços de visibilidade para falar de um assunto tão importante, tão essencial. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada pelo convite, Nádia. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, conversando sobre uma temática que muito me interessa, e aí não só o meu pessoal, mas como todo um grupo. E é muito importante falar dessa temática, é muito importante colocar a ciência dentro do desenvolvimento desses produtos e seguimos porque temos um mar, né, a desbravar e a construir dentro dessa temática. Muito obrigada. Com certeza, eu que agradeço e vamos para esse mar. Continua. E todos vocês que acompanham aqui o Conversa de Mercado, se vocês ficaram arrepiados, igual eu fiquei com esse bate-papo, empolgados, entusiasmados, olha, essa é a casa de vocês. Tenho certeza tanto Silas quanto Carol estão aqui para a gente seguir com essas conversas, podem trazer mais sugestões. E foi um prazer imenso poder estar aqui mediando essa conversa, receber esses dois gigantes, e é um prazer estar aí com cada um de vocês das nossas indústrias cosméticas. Um grande abraço, até o próximo.